Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é o lazer com Libras. E quem está trazendo esse tema para nós é um cara muito conhecido aí na comunidade surda, que é o Vinícius Alves Schaefer. Vinícius, muito obrigado por estar aqui com a gente. Também está aqui com a gente a Amanda Ballarin, que já veio aqui pela ATEAL, fonoaudióloga. O Vinícius é professor de Libras, dá aula nas faculdades, é muito conhecido nesse meio, além de administrador, professor de matemática. E quem está aqui interpretando as Libras para o Vinícius é a Letícia Naveiro, né? Intérprete de Libras, que também trabalha lá na ATEAL. Gente, muito obrigado por estar aqui com a gente, fazendo esse programa Olhar Especial aí para vocês. Obrigado pelo convite. Bom, eu agradeço também, ele disse. Então, vamos começar. Eu queria saber o que é esse lazer com Libras, Vinícius? Bom, o lazer com Libras é muito importante. Ele é um encontro, né, que eu tive uma ideia, há muito tempo eu havia pensando que a comunidade surda, né, é muito importante esse contato com a comunidade surda. E aí eu resolvi criar o lazer com Libras, mas eu não fiz sozinho não, né? Um amigo meu, o nome dele é Celso Bandini, o sinal dele é esse, que ele teve a ideia, né? Eu fundei o encontro no MASP, o primeiro dia, que foi no dia 24 de abril, e por conta da lei da Libras, né, que foi essa ideia, que esse ano comemorou 14 anos, e aí nunca tinha tido um evento de comemoração, então eu tive vontade de criar esse evento, né? Então, sozinho eu não conseguiria, então houve uma troca com os amigos e a gente combinou esse encontro para comemorar no dia 24, um dia especial. Então, fizemos uma roda de conversa, né? E não só para a comunidade surda, mas para famílias, mães, fonos, profissionais da área, ouvintes, surdos também, crianças, deficientes. Enfim, foi um encontro inclusivo mesmo, para movimentar, né? E para ter contato mesmo, né? Para ter informação, uma troca de experiência, fazer novas amizades. E eu percebi um grande interesse nesse dia, né? Então, conversando com meu amigo Celso, que ele me perguntou qual que é a sua opinião, o que você acha a gente fazer alguns encontros mensais? Eu achei uma ótima ideia. Então, a gente combinou, né, de combinar esses encontros com a comunidade surda para ter uma integração com a Libras. E aí a gente pensou nesse tema, lazer com Libras. E aí a gente começou a divulgar no Facebook, então ele fez algumas entrevistas, né? E também perguntou para os surdos, e eles falaram, nossa, a gente quer cada vez mais, isso é uma ideia maravilhosa. E aí isso foi desenvolvendo, e a comunidade surda percebeu a questão da importância da Libras, né? Que significa Língua Brasileira de Sinais. Mas não é uma linguagem, não é linguagem, é língua. Né, porque tem uma gramática própria, né, tem uma estrutura própria dentro dessa língua. Então, e ela também não é universal, ela é brasileira, língua brasileira de sinais. E também, um tema que eu quero desmistificar é o surdo-mudo, porque o surdo não é mudo, né? Por que mudo, né? Mudo significa pessoas que não têm voz, não conseguem falar. O surdo não. Por exemplo, se você vai num outro país, como Estados Unidos, você fala errado, significa que você é mudo? Não. Às vezes o surdo também não articula correto as palavras, mas isso não significa que ele não consegue falar, né? Alguns surdos conseguem aprender a falar. E a minha língua natural é a Libras, né, como primeira, e o português segunda. Então, o lazer com Libras é para proporcionar esse prazer e essa troca, né? Um segundo encontro que nós fizemos foi no Parque Vila Lobos, no dia 1º de maio. Então, agora marcaremos os próximos. Que legal. E aí, as pessoas que estão nos assistindo, que queiram participar desses encontros do Lazer com Libras, como é que faz?
Bom, para participar, né, do grupo, você perguntou? Participar do encontro. Qualquer pessoa pode ir? Sim, qualquer pessoa pode ir. O importante é o quê? É conhecer a língua, né? Trocar. A pessoa que não conhece a Libras, não tem problema, é liberado, pode vir. Tá. E para eles acessarem, tem um Facebook para ver quando vai ser o próximo encontro, para ver data? Tem um Facebook, né, com o nome Lazer. O tema é Lazer com Libras. E tem um Facebook próprio para isso, né? Então a pessoa pode curtir a página. Depois, no dia que a gente divulgar um evento, as pessoas podem acompanhar esse evento dentro do Facebook. Eu queria que você já contasse, aproveitando, gente, esse casal, eles estão namorados. E aí a gente quer saber aqui como é que foi esse namoro, como é que vocês se conheceram? Então, na verdade, assim, a gente trabalha no mesmo ramo. Eu trabalho com pessoas surdas, né? Também dou aula em faculdades. A gente se conheceu na Reatec a primeira vez, numa feira inclusiva que acontece aqui em São Paulo. E aí, depois de alguns anos, a gente voltou a se encontrar em Jundiaí, num trabalho que ele foi fazer. Inclusive, a Letícia era intérprete desse trabalho. E aí, voltamos o contato, trocamos o WhatsApp por questões profissionais mesmo, né? Dele trabalhar na faculdade também, que eu coordeno um curso. E aí, depois, a gente voltou a se falar quase um ano depois, né? E ele me convidou para ir ao cinema, enfim. Daí eu aceitei. E aí, há 7 meses, a gente está namorando. Que gostoso. E como que é? Porque são comunidades, vocês estavam me explicando que é diferente uma comunidade da outra, né? É chamado comunidade de ouvintes, a nossa, e comunidade de surdos. É assim que fala? Sim, eles falam, né? São os ouvintes e a comunidade surda. E existe uma diferença pela questão cultural mesmo, né? Porque como o surdo, mesmo o surdo que é oralizado, ele tem a sua via de aprendizagem, até para a questão oral, a via visual. Então, ele aprende através da visão. E os surdos que têm perda mais severa ou profunda, que utilizam a Libras para se comunicar, eles têm uma identidade muito forte visual. Então, a Libras, ela permite isso, né? E já a comunidade ouvinte, não. A gente quer todo momento busca o sinal sonoro, a gente é muito auditivo, né? Então, barulho de carro, de rádio, de som, e o surdo não. Então, existe essa diferença cultural. Então, por isso que muitas vezes eles querem se encontrar. A gente fala, mas a comunidade surda, ela segrega. Mas não é, que para nós que somos ouvintes, a gente conversa com qualquer um, né? Você conversa com o vizinho, com a sua mãe, com o seu pai. E o surdo não, porque muitas vezes ele é único dentro da família. Então, ele precisa desses momentos com outros surdos para poder conversar, para poder ter uma troca. Entendi. E, no caso, o Vinícius é o único na família que vocês estavam falando, né, Vinícius? Sim. Na minha família, eu sou o único surdo. E como foi essa vivência dentro da família, na escola, com os colegas? Sabiam fazer Libras e falar com você na sua casa? Então, eu comecei, né, muito jovem, até 9 anos. A minha mãe não tinha costume e não conhecia também a Libras, né? Então, era uma língua gestual misturada com leitura labial, enfim, porque também não tinha informação, né? Então, a língua materna, eu não tinha uma língua materna, assim, né? Com 9 anos, eu estava com muita dificuldade em escola, porque eu estudava numa escola de ouvinte. Então, eu tinha um bloqueio na comunicação, né? Porque eu usava a questão da oralidade, então eu tentava prestar e ler os lábios, mas eu não conseguia, era muito difícil. Minha mãe percebeu essa dificuldade e resolveu mudar para que eu estudasse numa escola de surdos, uma escola bilíngue. E aí, com 9 anos, eu descobri essa escola, né? Então, eu mudei para lá e, nossa, eu conheci outros surdos, eu me identifiquei, eu fiquei muito feliz, né? E comecei a aprender a língua de sinais, sinal por sinal, até me desenvolver. Eu nunca fiz curso, nada, é uma coisa natural, na troca, né? Na troca. Então, eu percebi que era a língua natural por isso, eu aprendi ela no contato. Antes, eu não tinha, eu tinha muita dificuldade no contato, muita barreira na questão da oralidade. E nessa segunda escola foi muito mais fácil, eu me senti muito mais feliz, né?
A minha mãe, até hoje, ela não sabe Libras, mas, assim, eu tenho um bom contato com ela porque ela já se acostumou comigo, né? Então, apesar dela não ter Libras, eu tenho, né? E aí, algumas pessoas novas que têm contato com a Libras conseguem aprender. Eu tenho muito orgulho da minha língua. Tá. E vamos aproveitar falando de língua. A Libras é Língua Brasileira de Sinais, que fez aniversário agora, né? Que foi em abril, não é isso? Isso. Que número mesmo? Ah, é o número da lei? É o Sim. número 10.436. E fez 14 anos. Isso. E essa lei, ela foi importante aqui no Brasil, por quê? Então, a lei da Libras, ela foi muito importante para a comunidade surda, porque ela reconheceu a língua de sinais, a Libras, né? A língua brasileira de sinais, como segunda língua oficial do país. Tá. Antes disso, eram considerados gestos e mímicas. Então, não era reconhecido como uma língua. Então, atrelado a ela, o surdo conquistou vários direitos, né? Então, a questão do direito do intérprete em sala de aula, em faculdades, em cursos, enfim. Então, foi muito importante em lugares públicos, bancos, hospitais. Então, essa lei, ela trouxe muitos benefícios para a comunidade surda. E, assim, é obrigatório também, tem Libras para ensinar nas escolas? Por exemplo, escolas estaduais, municipais, existe isso? Inclusive agora com a Lei Brasileira de Inclusão ou ainda não? Não, então algumas escolas têm intérpretes devido à lei da Libras, então é inclusão, né? A escola inclusiva, que é um intérprete dentro da sala de aula regular. E tem algumas escolas aqui em São Paulo, existem algumas escolas que são bilíngues, que a criança tem o professor que já sabe Libras. Tá. No entanto, não tem esses cursos dentro da escola. Então, hoje existem alguns projetos de leis feitos por alguns vereadores, alguns deputados, em alguns estados. Em São Paulo, não tem a proposta de ter a Libras como disciplina curricular. Seria interessante, né? Porque se trata de uma língua e é a segunda língua oficial do país, né? Sim, sim. Há correntes que defendam que seja mais importante ter essa disciplina do que o inglês, né? Porque realmente é a segunda língua oficial do país. Então, seria muito importante que tivesse ela como disciplina nas escolas regulares, porque hoje ela só é obrigatória nas licenciaturas como disciplina. Então, nos cursos de licenciatura, ela é obrigatória como disciplina. Entendi. Então, quando você fala licenciatura, seria, por exemplo, quando vai fazer uma faculdade e existe já a língua brasileira de sinais como uma outra matéria lá dentro do currículo da faculdade. É isso que você está falando? Isso, porque existem os cursos de bacharelado e licenciatura, né? Então, nos cursos de licenciatura, que provavelmente a pessoa ministre aula, então ela tem dentro da grade curricular dela a disciplina de Libras, como no caso da pedagogia, entre outros, né? Que, aliás, você está fazendo pedagogia agora, não é, Vinícius? Sim, tô fazendo pedagogia, ainda não terminei. Acabo, assim, por volta de setembro, outubro, eu termino. Eu trabalho dentro da Faculdade Rio Branco, né? E eu dou disciplina na faculdade, no curso de pedagogia, eu dou a disciplina de Libras. Entendi. Né? E aí o principal objetivo é que eles se desenvolvam, né? E também entendam um pouco mais sobre a comunidade surda, para que no futuro consiga essa inclusão social. Eu fico muito feliz de ver as pessoas interessadas sobre esse assunto, né? Porque no futuro elas podem trabalhar, ser profissionais da área, intérpretes, entre outras coisas, né? Para ajudar na comunicação do surdo. Então, eu vou chamar um intervalinho, voltamos já já e eu vou pedir para você falar sobre a estrutura da língua. Não sai daí. Bom, gente, estamos aqui, então, no Olhar Especial, falando sobre o tema Lazer com Libras. E quem está aqui para falar sobre isso com a gente é o professor de Libras, muito conhecido, ativista, que é Vinícius Alves Schaefer, a sua namorada, a fonoaudióloga Amanda Ballarin, né? E a Letícia Naveiro,
que está interpretando Libras aqui para o Vinícius. Tá? Bom, a gente estava falando da língua brasileira de sinais, né, Vinícius? E diz que tem uma estrutura, a Libras ela tem uma estrutura diferente. Até já me falaram que lembra um pouco, às vezes, o inglês. Queria que você explicasse isso para nós. Como é essa estrutura? Bem, a Libras é uma língua, né? Então, não é uma linguagem, como eu já falei, né? Porque linguagem é uma questão visual, associada a outras coisas. A língua, ela tem uma regra, ela tem uma estrutura gramatical. Assim como o português, que o português também tem a estrutura gramatical e a Libras também tem a sua variação e a sua estrutura gramatical diferente, né? São línguas diferentes, porque a Libras também tem inserido a questão da cultura dentro dela, né? A questão dos parâmetros, questão visual, que combine com um sinal, também dentro de um contexto. Não adianta você ver só um sinal isolado, por exemplo, acompanhar um dicionário. É importante que você considere o contexto, né? Por exemplo, um dicionário, um aplicativo de Libras, ele até ajuda você a descobrir o sinal. Mas é importante você ter um contato com a comunidade surda para perceber esse sinal no contexto. E aí, assim, ajuda na aquisição da língua, né? Então, é muito importante o contato para que você desenvolva a língua de sinais dentro da comunidade. Isso ajuda muito na questão da comunidade, da comunicação, né? Por exemplo, no interior, em São Paulo, no Brasil, mas tem uma variação linguística ainda dentro da Libras, né? Porque também está associado à cultura regional. Por exemplo, se eu vou viajar para outro lugar, para outro estado, e eu vejo algum sinal diferente, eu consigo entender porque isso faz parte da cultura. Por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, né? Então, a Libras é semelhante, enfim. Mas tem algumas questões diferentes porque tem a ver com a comunidade do local. Eu queria que ele nos desse alguns exemplos quando ele fala isso. Por exemplo, verde. Verde. Aqui em São Paulo eu uso verde. No interior, uso aqui na mão, sinal de verde. Então, tem sinais que são, por exemplo, cor. Eu gosto, né, dessa cor de casa verde. E aí você associa. Outro sinal, por exemplo, eu gosto de casa verde. Daí depende do contexto. Você dá um único sinal, mas dentro de um contexto ele pode ser diferente. Por exemplo, ônibus. É visual, né? A porta do ônibus abrindo. Ônibus. Por exemplo, em Porto Alegre, eles utilizam ônibus aqui. Por quê? Porque é o sinal de segurar no ônibus, né? Por exemplo, e tem a variação de outros locais. Por exemplo, eu fui em um local em Porto Alegre, né? Contato com um surdo, né? Você vai para onde? De avião? Não. Aí você consegue entender a diferença entre ônibus e avião, que é com a mesma configuração de mão. Que interessante. E você falou alguma coisa aí sobre o aplicativo que muitas vezes, às vezes as pessoas usam, mas você disse a diferença de um aplicativo para as Libras. Eu queria que também explicasse isso para a gente. Aplicativo, o nome dele é Handitalk, é isso? Isso mesmo. E tem alguns outros também, existem vários, né, associados a empresas diferentes. Mas, assim, o que eu vou explicar, né? Na verdade, o aplicativo, o que é importante? Ele é um dicionário, ele é apenas um apoio, né? Um apoio para o ouvinte aprender Libras. Mas, para o surdo, ele não é tão usual, porque ele não substitui o intérprete. É impossível o aplicativo substituir o intérprete. Por exemplo, na janela de Libras, colocar um aplicativo não dá, porque a Libras é uma língua viva, né? Então, não pode substituir por um aplicativo fixo. Uma coisa também que vocês falaram, como é muito visual, né? Vocês veem muito assim, a fisionomia da pessoa. É isso? Isso mesmo. A questão visual, né, a expressão é muito grande. Por exemplo, o sinal de feliz, você põe a expressão de feliz, triste. Você faz o sinal de a expressão de triste. Por exemplo, num aplicativo, ele tem pouca expressão. Sim. Né? Como que ele vai entender o contexto da expressão? Por exemplo, para dar um exemplo de palavra, sei lá, por exemplo, emocionado. Emoção, por exemplo. Você coloca um sinal de expressivo. E dentro do dicionário, ele não é possível ser verificado.
O importante é a questão do sentimento, né? A expressão tem que estar associada com a palavra, Tem que né? ter muito sentimento. E dentro do aplicativo isso não é visto. Você falou que a tua mãe não sabia Libras, mas eu acho que foi muito possível, e ela não faz Libras até hoje. E vocês se entendem perfeitamente. Eu acho que tem muito a ver com esse sentimento mesmo, essa intuição, a expressão, né? Sim, sim. É um costume, né? Ela se acostumou dentro da família, né? Então, eu já conheço o jeito dela, eu percebo que ela tá triste, assim, às vezes só pelo jeito dela eu já conheço, devido ao contato, né? Outras pessoas às vezes não sabem, eu tenho que, pelo convívio, eu consigo, mas como eu já estou acostumado com a minha mãe, fica mais fácil. E nesse lazer com Libras, eu achei interessante também, porque vocês falaram, vocês precisam se encontrar para conversar, né? Para estar todo mundo junto, trocando. E eu achei interessante, vocês falaram até de uma menininha, né? Que a mãe parece que levou, né? E ela ficou muito feliz de estar ali, podendo se comunicar. Como é que é isso? Sim, é legal, uma boa pergunta. Eu fiquei emocionado que ela chegou, né? Essa menininha chegou, ela era muito fofinha, uma Libras perfeita, assim, clara, uma língua visual. E aí eu perguntei para ela, você é surda? Ela falou sim. Falou, nossa, que comunicação boa, né? Cadê sua mãe? E aí ela viu que ela me mostrou a mãe que estava esperando. E eu perguntei, ela sabe Libras? Ela falou, não, minha mãe não sabe. E eu perguntei, por que ela trouxe você aqui? Ela falou, minha mãe estava preocupada, ela queria que eu conhecesse outras pessoas surdas para me comunicar, porque eu não estava mais aguentando ficar em casa. Então, minha mãe quis me trazer aqui. Né? E ela me perguntou o que era lazer com Libras. E aí eu falei para ela, expliquei para a mãe dela também, e a mãe ficou emocionada também, né? Ela ficou entre os surdos e a mãe dela ficou muito feliz, né, de ver. E falou que tem vontade em seguir. Nas outras vezes pediu para que a convidasse. Porque na escola, ela está com um problema de escola, porque ela mudou de Barueri para São Paulo e ela não tem escola. Então, ela está em casa sozinha, sem intérprete. Por isso que a mãe dela estava preocupada em proporcionar algum lazer para a filha. Entendi. Aproveitando isso que você está falando, eu estou pensando aqui no nosso programa aí que vai para 66 cidades, lá no norte, né, no sul do país, enfim. E lá essas pessoas que estão lá sozinhos, estão nos assistindo, não conseguem participar desses encontros, mas qual a dica que você daria? Tem algum lugar para se comunicar, algum site, ou Facebook, para que possa ter essa comunicação, falar, até por Libras? Como é que faz? Tem. Por exemplo, eu divulgo no Facebook, né, na página do Lazer com Libras, só. Mas, por exemplo, se outras pessoas quiserem acompanhar, curtir, lá vão ter as informações, né? E aí tem um dia e o local certo. E a pessoa pode vir, pode acompanhar. Porque, por enquanto, ainda está em São Paulo, na capital, né? No futuro, as pessoas podem copiar o dia e o momento e colocar em suas cidades, né? Criando no interior também. Isso é bem legal. Né? Por exemplo, eu coloco em São Paulo, que é a capital, mas as pessoas podem copiar a ideia e fazer no interior também. Entendi. Mas aí teria que ter já uma comunidade surda. Eu já estou pensando lá na minha cidade, Cabralha Paulista, no interior de São Paulo, pequenininha, e que às vezes só tem um surdo. Que dica que você poderia dar para que ele pudesse se comunicar através da internet, que é um meio de comunicação maravilhoso? Sim, ele pode utilizar aplicativos com câmera, né, para ter o contato com outros surdos. Mas assim, se no interior ele foi o único surdo, né, combinar com o ouvinte para começar a criar esses eventos, para o ouvinte também apoiar e motivar ele, né, a estruturar. Né, para ele ficar feliz também. Sim. Eu torço para que os ouvintes apoiem também esses surdos, né, que são sozinhos. Eu pensei mais na comunicação através das Libras, né? Que vocês estão falando o quanto é importante um se comunicar com o outro através das Libras, que é a língua de vocês, né? Sim, sim. Dentro do Facebook existem comunidades próprias, né? Que nem o WhatsApp, ele pode utilizar o WhatsApp para ter o contato, combinar o horário de câmera, por exemplo, para usar o Skype,
para ter um Sei. contato, né? Então isso é possível, né? Utilizar a tecnologia. Antes isso não era possível, Sim. mas agora isso é possível e auxilia no E interior aí também. tem algumas comunidades que a pessoa pode participar. Eu queria essas dicas. Não, ela pode usar a comunidade. Para indicar surdo, né? Assim, um amigo vai avisando o outro e vai passando o contato e daí eles se espalham, assim. Eles podem entrar, mas um amigo vai passando para o outro. E assim, para famílias que não têm a Libras, que não sabem, existe algum lugar que possa aprender as Libras através de internet? Vamos pensar sempre vamos pensar em lugares carentes, que às vezes não tem essa disponibilidade, não tem professores. Através da internet, existe algum lugar que possa aprender, quem sabe até de graça? Sim, é uma boa pergunta também essa. Por exemplo, se a pessoa tem um lugar que não tem um curso de Libras, né, ou um surdo que tenha dificuldade em procurar, a pessoa pode procurar um curso no interior, né, ou, por exemplo, usar o ensino à distância, né? Isso. Mas, assim, é difícil, porque para se desenvolver é importante estar pessoalmente no contato com a Libras, para existir a troca. É muito importante. Porque dentro da câmera, o curso à distância, ele não tem a questão da pele, né? O contato, né? Ele falou, no futuro eu torço para que esse ensino se expanda. Cada vez mais tenha, né? Aproveitando aí que falou, né, de contato, de pele, como é que esse namoro? Como é que dançar, né? Como é que é, né? Tô curiosa para saber. Então, eu já fiz curso de forró antigamente, né? É mesmo? E eu aprendi. Mas eu parei um tempo, tudo. Aí, 10 anos depois, eu conheci a Amanda, né? A gente começou a paquerar e tal. Daí, eu peguei ela para dançar um dia. Ela adorou, assim. Ela ficou super feliz. Que eu sabia dançar. Mas ela falou assim, se precisar, eu aceito levar ela para dançar, né? Eu tenho que dividir um pouco, porque ela também participa da comunidade surda, então eu também participo das festas com as amigas dela, enfim, porque ela gosta de dançar e eu gosto de conversa na comunidade. Ah, tá. Enfim, é legal, é diferente, você tem que aprender, né? Então, a gente vive aprendendo a questão da comunidade surda, da questão dos meus amigos ouvintes. Então, quando eu estou na comunidade surda com ele, acaba sendo um pouco mais fácil, porque como eu sei Libras, eu consigo me socializar. Agora, quando ele vai comigo, a gente tem que sempre tomar esse cuidado para tentar inserir ele, porque às vezes as pessoas evitam conversar porque ele é surdo, né? Então, você tem que tentar fazer a mediação para ele não se sentir excluído. Então, essa parte é mais difícil, assim. Mas entre a gente é tranquilo, a comunicação é tranquila. Nem lembra, né? Nem lembro, às vezes nem lembro. Outro dia eu fui falar no ouvido dele que eu esqueci que ele era surdo. Que legal! A gente esquece. Mas o nosso tempinho, que pena, está acabando. Aliás, já acabou, Vinícius. E aí, eu vou pedir para o Vinícius deixar uma mensagem aí para a comunidade, né? Para nós ouvintes e para a comunidade surda. Bom, eu quero divulgar a importância, né, de conhecerem os surdos, né, e saber que o surdo não é mudo, tirar essa ideia da cabeça, né, e que a língua de sinais não é linguagem, é uma língua. Em terceiro, convidar os ouvintes a aprender a língua de sinais, né. Eu gostaria que essa comunicação se expandisse, essa questão social. Tá certo. Gente, mais um olhar especial para vocês, feito com muito amor e carinho, agradecendo. Eu quero muito agradecer hoje aqui a Simone Ribeiro, da INI-Libras, que nós fizemos uma parceria, e agora quem está fazendo as nossas Libras é a INI-Libras. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Um grande abraço.